Carlo Ancelotti já enfrentou os melhores jogadores da sua geração. Ele levantou troféus da Champions League, sobreviveu a vestiários cheios de egos e preparou equipes para noites em que um único erro significava eliminação. Mas quando ele fala de Messi e Ronaldo, a voz dele muda. Não fica mais alta, fica mais baixa. Porque, segundo Ancelotti, essas duas lendas não te destroem do mesmo jeito. Um te vence sem dizer uma palavra, o outro faz cada segundo parecer um desastre. Então aqui vai a verdadeira pergunta que ninguém ousa fazer. O que é mais impressionante para um treinador? Um jogador que controla o jogo em silêncio, ou um que transforma o próprio tempo contra você? Hoje vamos destrinchar a rara confissão de Ancelotti e por que ela muda para sempre o debate Messi versus Ronaldo. Antes de irmos mais longe, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque o que você vai ouvir agora não é só mais um debate de torcedores, é uma confissão silenciosa. E é exatamente por isso que ela é perigosa. Para entender por que essa confissão importa, primeiro você precisa entender quem está falando. Carlo Ancelotti não é um treinador que corre atrás de manchetes. Ele é um sobrevivente do nível mais alto do futebol. 5 títulos de Champions League, décadas dentro de vestiários de elite e confrontos diretos com quase todas as lendas modernas. Quando Ancelotti fala, nunca é para impressionar, é para explicar. E ele já enfrentou os dois. Lionel Messi, o jogador que, aos 38 anos, ainda liderava praticamente todas as métricas ofensivas, com 71 gols em uma única temporada, somando gols e assistências, enquanto jogava mais recuado, mais lento, quase desligado do próprio tempo. E Cristiano Ronaldo, a máquina definitiva de pressão, um finalizador que construiu seu legado com movimentação desesperada, domínio pelo alto e temporadas em que 60 gols pareciam algo normal, mesmo quando as defesas sabiam exatamente o que estava por vir. No papel, os números dele se sobrepõem: gols, recordes, troféus, longevidade, mas Ancelotti insiste que a verdadeira diferença é invisível nos gráficos de estatística. Messi não acelera o jogo, ele o absorve. Ronaldo não espera o momento, ele o caça. Então, quando Ancelotti preparava suas equipes, não era apenas sobre escolher formações, era sobre escolher que tipo de medo seus jogadores conseguiriam suportar. E isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. O futebol é mais cruel quando você é desmontado lentamente ou quando você é caçado pelo relógio? Não houve coletiva de imprensa, não houve frase dramática logo no começo. Apenas uma noite, que se recusou a sair da memória de Ancelotti. Mais tarde, ele admitiu que quando estava se preparando para enfrentar Messi, seu maior medo não era o ritmo nem a força, era o desaparecimento. Messi podia sumir por 10, 15 minutos, sem chutes, sem carrinhos, sem barulho. Os jogadores no banco relaxavam, os zagueiros avançavam, os meio-campistas respiravam de novo. E era aí que acontecia. Um toque para acelerar o jogo, um olhar para apontar a defesa, um passe que chegava antes mesmo de alguém perceber que uma decisão já tinha sido tomada. Ancelotti disse que o dano era psicológico, porque quando Messi ataca, você não sente que foi derrotado pela força, você sente que foi derrotado pela informação, como se o jogo tivesse sido decidido em outro lugar antes de você sequer perceber. Ronaldo, por outro lado, nunca permitiu essa ilusão. Contra ele, Ancelotti descreveu um tipo completamente diferente de tensão. Não havia silêncio, não havia pausa. Cada cruzamento parecia perigoso. Cada escanteio parecia um aviso. Cada minuto sem um gol parecia temporário. Não era seguro. Ronaldo não desaparecia. Ele encarava o tempo. Ancelotti revelou que seus defensores não perguntavam: onde ele está? Eles perguntavam: por quanto tempo a gente consegue sobreviver? Foi nesse momento que Ancelotti entendeu algo fundamental. Messi mata a sua confiança. Ronaldo drena a sua resistência. E de repente, o debate não era mais sobre quem era melhor. Era sobre qual tipo de derrota doía mais.
Quando Ancelotti finalmente colocou a diferença em palavras, ele não falou de troféus, não falou de bolas de ouro. Ele falou de controle. Messi, como o Ancelotti explicou, não precisa que o jogo seja rápido. Ele precisa que o jogo seja dele. Essa frase muda tudo. O domínio de Messi não é construído em ação constante. Ele é construído em manipulação. Ele desacelera o ritmo até que os defensores parem de reagir e comecem a adivinhar. E no momento em que você adivinha, você já está atrasado. Por isso, Ancelotti disse que Messi vence em silêncio. Não há alarme, não há explosão visível, apenas a percepção repentina de que a sua estrutura foi quebrada e você nem sabe quando isso aconteceu. Ronaldo é o oposto. Ancelotti o descreveu como um problema que nunca dorme. Ronaldo não controla o ritmo, ele acelera a ansiedade. A movimentação dele obriga os defensores a tomar decisões a cada segundo. Saltar ou ficar, sair ou manter a linha. E quanto mais você hesita, mais perigoso ele se torna. É por isso que Ronaldo vence pela obsessão. Ele transforma o futebol em uma contagem regressiva. Cada minuto sem gol parece emprestado. Cada afastamento parece temporário. Ancelotti admitiu que contra Ronaldo, seus planos táticos eram claros, mas frágeis, porque Ronaldo não quebra sistemas devagar. Ele os quebra no instante em que a concentração cai por meio segundo. E essa é a diferença mais cruel de todas. Messi faz você duvidar da sua inteligência. Ronaldo faz você duvidar da sua resistência. Então, a pergunta muda de novo. Você preferiria perder porque foi superado ou porque foi resistido até quebrar? Antes de Messi e Ronaldo, o futebol se preparava para estrelas. Depois deles, o futebol passou a se preparar para cenários. Ancelotti apontou algo que poucos técnicos dizem em voz alta. Você não defende apenas contra esses jogadores. Você defende contra o que eles fazem com o tempo. Com Messi, a preparação virou algo filosófico. Os técnicos não perguntavam como agente para ele, eles começaram a perguntar por quanto tempo a gente consegue negar o controle dele. Os meio-campos foram reestruturados, as linhas recuaram. Os defensores foram orientados. Não corra, não dê o bote, não encare, porque Messi não pune erros imediatamente. Ele pune padrões. Se a sua forma estava imperfeita por 5 minutos, ele encontrava a falha. Se o seu meio-campo perdia o foco, Messi transformava um toque em inevitabilidade. Ronaldo mudou a preparação na direção oposta. Contra ele, os times não tinham medo de um colapso estrutural. Eles tinham medo de o tempo acabar. Cada cruzamento virava uma ameaça. Cada rebote virava caos. Por isso, Ancelotti disse que Ronaldo forçava os defensores a jogarem com o tempo na cabeça. Você pode defender perfeitamente por 89 minutos e ainda assim perder. Historicamente, as lendas eram criadores ou finalizadores. Messi e Ronaldo apagaram essa separação, mas de maneiras diferentes. Messi virou o sistema em si. Ronaldo virou o teste de estresse de qualquer sistema. E aqui é onde a confissão de Ancelotti fica brutal. Ele admitiu que os jogadores mais jovens sofriam de maneira diferente. Contra Messi, eles ficavam confusos. Contra Ronaldo, eles ficavam exaustos. Não é só grandeza, é legado. Um mudou como o futebol pensa. O outro mudou como o futebol sente. E a parte mais impressionante: técnicos do mundo inteiro ainda preparam seus times usando lições aprendidas com eles, mesmo quando nenhum dos dois está em campo. Ancelotti fez uma última distinção, e ela quase nunca aparece na televisão. Ele disse que a diferença real entre Messi e Ronaldo se revelava antes mesmo de o jogo começar. Contra Messi, os jogadores faziam perguntas demais. Eu subo? Eu sigo ele? Eu passo a marcação. Messi infectava o vestiário com dúvida, não pânico, incerteza. Os meio-campistas temiam perder a estrutura. Os defensores temiam ser humilhados com um único toque. E quando a dúvida entra em um time, a disciplina sai pela porta. Contra Ronaldo, as perguntas ficavam mais simples. Os jogadores não perguntavam como, perguntavam por quanto tempo.
Por quanto tempo até o cruzamento chegar? Por quanto tempo até a segunda bola cair? Por quanto tempo até um erro virar fatal? Ancelotti disse que isso criava um tipo diferente de sofrimento. Não confusão, mas fadiga. Fadiga mental. A que deixa as pernas pesadas aos 80 minutos, a que transforma a disciplina em hesitação. E é por isso que Ancelotti acredita que essa rivalidade nunca vai se repetir. O futebol moderno é obcecado por sistemas, pressão, dados. Mas Messi e Ronaldo não simplesmente se encaixaram em sistemas, eles os derrotaram. Um desmontou a inteligência, o outro desmontou a vontade. Futuras estrelas podem marcar mais gols, correr mais rápido, ser mais fortes. Mas dominar o futebol em duas dimensões psicológicas opostas ao mesmo tempo? Ancelotti duvida, porque o medo, ele insiste, é a moeda mais rara no futebol. E Messi e Ronaldo dominaram isso em duas línguas completamente diferentes. O que torna a confissão de Ancelotti ainda mais inquietante é isto: os números confirmam. Quando analistas olharam mais fundo para a temporada de pico de Messi, notaram algo em comum. Seus jogos mais decisivos não eram aqueles em que ele tocava mais na bola, eram aqueles em que ele tocava nos momentos certos. Messi não dominava a posse, ele dominava as decisões. Os times ajustavam seus blocos defensivos só para tirar uma linha de passe. Os laterais ficavam 5 metros mais recuados do que o normal. Os meio-campistas paravam de pressionar, não porque estavam cansados, mas porque pressionar Messi no impulso era suicídio. E mesmo assim, Messi seguia participando de mais de 70 gols por temporada, muitas vezes caminhando, escaneando, calculando. Os números de Ronaldo contavam outra história de terror. Os defensores podiam fazer tudo certo, ganhar duelos, ganhar cortes, manter a forma e ainda assim perder, porque a eficiência de Ronaldo punia o próprio tempo. Estatisticamente, muitos de seus gols mais importantes chegavam tarde, depois da pressão, depois da repetição, depois que a resistência já tinha sido drenada. Ancelotti certa vez explicou que isso forçou uma mudança radical na gestão do jogo. Contra Ronaldo, você não gerenciava o espaço, você gerenciava a energia. As substituições eram seguradas, os laterais eram rotacionados mais cedo, os pontas eram instruídos a defender menos, não para atacar, mas para sobreviver. E aqui está a verdade cruel. Messi quebra o seu plano, Ronaldo quebra os seus limites. Um te obriga a admitir que foi superado, o outro te obriga a admitir que não conseguiu mais lutar. Por isso, Ancelotti rejeitou a ideia de uma comparação simples, porque o futebol não é só o que acontece no campo, é o que acontece dentro da cabeça de um jogador quando o jogo se recusa a terminar. E talvez essa seja a última lição que o futebol moderno ainda não aprendeu. Você pode preparar táticas, você pode treinar sistemas, mas quando um jogador controla o silêncio ou transforma o tempo em arma, nenhum plano sai intacto. O que pode ser a parte mais desconfortável da confissão de Ancelotti não é sobre o passado, é sobre o presente. Mesmo hoje, quando técnicos preparam grandes jogos, muitos dos instintos deles foram moldados por anos, sobrevivendo a Messi e Ronaldo. Ancelotti admitiu que jovens defensores ainda são treinados com os mesmos alertas. Não se comprometa cedo, demais. Não desligue tarde. Não assuma que o perigo passou. Essas regras não foram escritas para jogadores comuns. Foram escritas por Messi e Ronaldo. Messi ensinou ao futebol uma lição brutal. Controle não precisa de velocidade. Ancelotti explicou que os jogadores modernos agora são julgados menos por quanto correm e mais por quanto enxergam. Escanear, pausar e esperar. Hábitos nascidos de anos tentando entender como Messi desmontava times sem levantar a voz. Ronaldo ensinou a verdade oposta. A pressão nunca expira. Os programas físicos mudaram. Os ciclos de recuperação mudaram. A concentração no fim do jogo virou ciência. Porque Ronaldo provou que o domínio não desaparece com o tempo. Ele se alimenta dele.
Ancelotti foi ainda mais longe. Ele sugeriu que os defensores modernos sofrem de uma herança silenciosa. Eles são treinados para temer dois tipos de ameaça: a ameaça do silêncio, onde o perigo se esconde até ser tarde demais, e a ameaça da obsessão, onde o perigo cresce quanto mais você resiste. É por isso que Ancelotti acredita que o futebol não substituiu Messi e Ronaldo. Ele apenas se adaptou em torno da ausência deles. E talvez essa seja a maior vitória deles. Eles não só ganharam partidas, eles reescreveram instintos, mudaram como os jogadores pensam no 0-0, como os defensores respiram no 1-0, como os técnicos se comportam quando o tempo fica cruel. Lendas desaparecem, hábitos permanecem. E no futebol, hábitos são para sempre. Então, quando Carlo Ancelotti finalmente quebrou o silêncio, ele não ganhou um prêmio. Ele revelou algo muito mais desconfortável. Messi e Ronaldo não estavam competindo no mesmo campo de batalha. Um destruiu o jogo controlando-o, o outro destruiu-o sufocando-o. Messi fez o futebol parecer inevitável. Ronaldo fez parecer urgente. E talvez seja por isso que esse debate nunca vai terminar. Porque não é sobre números, é sobre qual tipo de medo você acha mais difícil de sobreviver. Agora é a sua vez. Você preferiria enfrentar um jogador que te derrota sem fazer barulho? Ou um que transforma cada segundo em pressão? Conta pra gente nos comentários. Deixa o like no vídeo se essa perspectiva te surpreendeu. Inscreva-se no canal se você quer mais histórias. Futebol nunca é explicado assim. Porque algumas lendas não apenas vencem partidas, elas mudam para sempre como o jogo é sentido.